Fala galera, bem-vindos a mais um TV para quem pedala. Hoje eu queria trazer aqui a discussão para vocês sobre um assunto relativamente polêmico, que é com relação ao doping mecânico. E a discussão que eu quero levantar é se o doping mecânico é pior que o doping convencional, né? Eu falo isso porque hoje eu publiquei uma matéria lá no site com a opinião de um cara que se chama James Olson. Ele é o diretor de produtos da Roy Bikes, uma marca de bicicletas, e ele, numa série de entrevistas lá que o pessoal do Cycling Weekly estava fazendo, ele declarou que prefere ver jovens ciclistas com motores elétricos em suas bikes do que fazendo transfusão de sangue, que é um dos métodos de doping que se tem hoje em dia. Muita atenção com relação ao doping mecânico tem acontecido nos últimos dias por conta do que aconteceu no Mundial de Ciclocross. É 2016 agora, que uma menina da categoria sub-23, uma belga, foi pega ao CI, achou um motor dentro da bicicleta dela e aí começou todo esse rebuliço, várias entidades do ciclismo se manifestando. A gente até falou aqui que a Liga Francesa de Ciclismo pediu que todos os envolvidos e os atletas fossem banidos perpetuamente do esporte e tal. E ele publicou essa opinião e eu confesso para vocês que eu também estava bem revoltado com esse negócio do doping mecânico, mas quando ele fez esse comentário, eu parei para pensar um pouco e analisar essa questão. Em momento algum, né, muita gente leu a matéria lá, eu prefiro ver o cara com motor, né? Aí primeiro que o povo não lê a matéria, né, a opinião era a minha, a opinião do cara, mas então ele começa a vomitar um monte de coisa lá nos comentários. Mas se você parar para analisar, os dois problemas são muito graves. Ninguém está defendendo, falando que se tiver que fazer alguma coisa, então faz um ou faz o outro, ou um vale mais a pena que o outro. Não é isso. É que está tendo uma reação muito grande com relação ao doping mecânico e como se ele fosse mais grave do que o doping convencional. Só que eu acho que os dois são igualmente graves e eles têm que ser igualmente combatidos, né? Você tem o doping mecânico, você tem a questão de que, na verdade, você muda até a categoria, passa a ser motociclismo, né? Porque você tem um motor impulsionando a bicicleta. E aí a gente viu aí que os modelos botam de 50 a 100 watts de potência extra na bicicleta, o que faz um estrago, né? Dependendo da situação, porque 100 watts é muita coisa. Numa situação, por exemplo, tá todo mundo acelerando o máximo, o cara bota 100 watts a mais, ele desaparece. Então você tá tendo essa reação muito forte e está esquecendo da parte do doping convencional, que é a parte pior, que na verdade, além de você ter essa coisa antiesportiva, que você gera uma vantagem com relação aos outros ciclistas, você tem um problema da saúde dos atletas. Porque o doping convencional, eu estava até lendo aqui uma matéria que saiu em 2007 num site que chama The Science of Sport. É um site mais científico assim, e eles fizeram um teste com relação a qual o ganho de performance quando o cara, por exemplo, usa EPO, né? No caso do EPO, ele tem um ganho de wattagem de 13%, que no teste aqui o cara saiu de 330 para 374, então foram 44 watts a mais, quase os 50 lá do cara que usou o motor, e o tempo de exaustão dele aumentou em 54%. No primeiro teste ele morreu em 22 minutos, depois de 4 semanas tomando EPO, ele morreu em 33 minutos, então foi muito longo. Você tem aí na história vários ciclistas que já morreram por conta de doping. Então, no doping, você imagina os ciclistas jovens, os caras que estão começando a pedalar, o cara que nem sabe se vai realmente virar um profissional, um cara que tem 17, 18 anos, que está entrando numa equipe profissional, o cara começa a se entupir de merda, tomar um monte de porcaria, sei lá, vai que morre, tem um piripaque, tem um negócio. E o cara, o que ele quis dizer nessa opinião dele foi assim, pelo menos no doping mecânico, o cara não corre esse risco. Tá aqui tudo bem, hoje em dia o cara vai tomar o doping normal e o mecânico. Mas então o intuito não é dizer que deveria escolher o doping mecânico, não é essa a questão da opinião. E sim que as duas formas de doping são extremamente perversas para o esporte, né? O doping mecânico por conta dessa questão de uma agressão à modalidade em si, porque você, em tese, a bicicleta tem que ser movida 100% da propulsão humana e não ter a propulsão de um motor auxiliando, mas a parte do doping convencional, você tem toda essa parte de efeitos colaterais e problemas relacionados, né, que também faz tão mal quanto, né? Então acho que não é dizer que um é pior que o outro,
Mas acho interessante aproveitar esse momento que está tendo toda essa discussão para que se levante a medidas mais drásticas para se combater todos os tipos de doping, e não só o mecânico, não só o natural, não dizer que um é pior que o outro, e sim que os dois são muito ruins e devem ser combatidos, né? Bom, é isso, eu queria só trazer essa opinião aqui para vocês. Se vocês concordam, não concordam, espero que vocês tenham entendido o que eu estou querendo dizer. Comentem aqui embaixo, deixem a opinião de vocês. Comentem também lá no site e tal. E é isso, de vez em quando eu estou pensando aqui em trazer esses assuntos para que a gente possa discutir e conversar um pouco sobre esses temas um pouco mais complicados do ciclismo. Sigam o nosso canal para que vocês possam acompanhar as novidades de vídeo. Fiquem ligados aí também no nosso Facebook, Instagram, estamos postando bastante coisa no site também. E é isso. Até a próxima, galera. Falou!